Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, estamos estreando um novo quadro no canal, que é a nossa análise de botão, né? Você não vai ver muito tactics, você não vai ver vídeos, não. Eu vou mostrar no campo do botão, como foi que aconteceu o Bavio, o que foi que o Carpini fez para poder melhorar o time do Vitória, equilibrar as ações e conseguir equilibrar o clássico, né? Foi um jogo difícil pro Vitória no primeiro tempo. Vou explicar por que que o Vitória estava tendo tanta dificuldade e como o Vitória equilibrou as ações na segunda etapa. Mas antes, gostaria de pedir, ó, o seu like, a sua inscrição, para você compartilhar esse vídeo em 3 grupos de WhatsApp, hypar também. Chegamos a 27 mil inscritos, mas queremos muito mais para trazer muito mais notícias a respeito do Esporte Clube Vitória. Então, na moral, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fechou? Tamo junto? Vamos para nossa mesa de botão? Pois é, essa é a nossa querida mesa de botão. E agora vou basicamente falar como é que foi, é, como é que estava escalado as equipes. Depois vou colocar alguns jogadores aqui que para poder explicar o que foi que aconteceu no clássico. O Vitória entrou em campo com Cáceres, Neres, Wagner Leonardo, Hugo, Baralhas, Ronald, Mosquito, Rato, Fabre, Janderson. O Bahia, Danilo Fernandes, Gilberto Cano, Mingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Luciano Rodrigues e Ademir. A plataforma tática, ou seja, aqui o desenho que eles iniciaram o jogo foi o Vitória no 4-2-3-1 e o Bahia no 4-4-2 em losango no setor de meio de campo. Porém, qual foi que o Carpini inicialmente pensou para o Vitória? O Fabre do lado esquerdo de ataque e o Janderson como referência. Como é que o Bahia atacava para poder explicar como é que estava essa questão do desequilíbrio tático do Vitória? Você tinha o Juba como ala esquerdo, o Ademir como ala direito. Você tinha um Everton Ribeiro e um Paulinho buscando ocupar entre linhas. Você tinha o Caio Alexandre e Jean Lucas. E aqui atrás você tinha Mingo, Canu e Gilberto na base das jogadas. Então, basicamente, os duelos eram assim. O que é que o Vitória fazia? A ideia inicial, pelo menos, duas linhas de quatro, com Rato e Janderson, o Rato mais pelo lado direito, o Janderson pelo lado esquerdo, e você tinha Ronald e Baralhas alinhados, Mosquito de um lado, Fábio do outro. Então o desenho tático quando o Bahia atacava era basicamente este daqui. O que é que aconteceu para o Vitória ter tanta dificuldade pelo lado esquerdo num duelo quase sempre de 1 para 1 de Hugo e Ademir? Basicamente era o seguinte, o Vitória, ao invés de estar marcando no 4-4-2, o Vitória em determinado momento chegou a estar marcando desta forma aqui, ó, num 4-3-3. Só que esse 4-3-3 não foi um 4-3-3 treinado, não foi. A ideia era você dar espaço para que Canu, Mingo e Ramos Mingo carreguem essa bola, vai ter espaço, mas evitar que essa bola entre nos dois volantes do Bahia para que eles não consigam acionar os meias. O Gilberto tinha um pouquinho mais de liberdade para acionar o Demi, só que a questão não era essa. A questão é que o Fábio deveria proteger o corredor para evitar que o Hugo ficasse no mano com o Hugo. Só que o Fábio ele fazia este movimento. O que foi que o Everton Ribeiro percebeu? Que se por um acaso ele se deslocasse para o lado direito, quase sempre aconteceria do seguinte: o Ronald ia ficar preocupado com a movimentação do Lúcio, que estava ocupando mais o lado esquerdo, iria tentar fechar a linha de passe para Lúcio, ia deixar o espaço e o Everton ia conseguir receber essa bola por lado de cá, gerando quase sempre uma situação de 1 para 1, no caso de Hugo e Ademir, ou então 2 para 1 com Everton Ribeiro e Hugo, ou então quando o Gilberto descia, chegava até uma situação de 3 para 2, enfim, já estava gerando um desequilíbrio pelo lado esquerdo do gramado. Com isso, o Bahia basicamente dominou as ações no primeiro tempo. Qual foi a primeira ação que o Carpini fez antes da parada da hidratação? Por que eu digo a parada da hidratação? Porque depois que teve a parada, o Vitória conseguiu equilibrar numa mudança tática de desenho. Foi o que ele fez? Tirou o Fabre do lado esquerdo, colocou o Janderson do lado direito, do lado esquerdo. Como o Janderson já era um extremo que trabalhou com o Carpini, então ele já tinha as referências de zona. Aí ele passou a acompanhar as descidas de Gilberto,
Hugo já não ficou tão no mano assim com o Ademir, porque Janderson, quando percebia que Gilberto não ia pro ataque, diferente de Fábio que saltava para tentar fazer o embate quase que 1 para 1 aqui com o Gilberto, o Janderson inteligentemente ele baixava e dificultava a ação de Ademir. Só que ainda tinha o Everton Ribeiro flutuando nas costas de Ronald. E Ronald quase sempre é deslocado. E o Cauli, ele obrigatoriamente puxava a atenção do baralho e você tinha a entrada dos volantes do Bahia se aproximando. Então, o que foi que o Carpini fez, além de deslocar Janderson para o lado esquerdo, e além de empurrar Fábio para o lado direito e para centroavance. Inclusive, no momento que ele faz isso, a primeira bola, Fábio finaliza a bola na diagonal, uma bola que ele ganha de Canu e quase abriu o placar no Bavi. O que foi que o Carpini fez na hora de ajustar esse time taticamente e aí equilibrou um pouquinho as ações? Ele centralizou o Baralhas, trouxe o Ronald um pouco mais para frente colocou o Rato mais para trás. O que é que o Rato fazia? Se a bola, quando essa bola passava da linha do meio de campo, antes da bola entrar no meio de campo, desculpe, ele alinhava com o Fabri, fazendo como se fosse dois atacantes para poder evitar que a bola chegasse nos volantes. Já que a bola entrou, Baralhas desce, Rato fecha e o Vitória vai para um desenho de 4-5-1, ou seja, protegendo mais o corredor central, dando liberdade para que o Ronald consiga fazer deslocamento caso o Everton caia para o lado de cá, porque você vai ter o Rato fazendo o equilíbrio aqui no meio de campo. E aí você equilibra as ações pelo menos. Você não faz um embate 1 para 1. Você não faz duelos individuais. Mas você, na zona, você consegue fazer equilíbrios táticos para poder equilibrar as ações. No segundo tempo, qual foi as orientações que para mim resolveram boa parte dos problemas defensivos do Vitória. Primeira coisa, ele tirou Baralhas, colocou o William Oliveira, só que o William Oliveira acabou não fazendo um grande jogo, né? Inclusive falhou no lance que o Eric Pulga entrou na diagonal e o Lucas Arcanjo fez uma grande defesa. Mas a outra mudança foi o seguinte, foi a saída do Mosquito para a entrada do Mateuzinho. Só que o Mateuzinho ele não ocupou o lado esquerdo, ele ocupou o centro do campo com o Rato pelo lado direito. O que é que acontecia? O Rato, ele ajudava a fazer com que o Vitória tivesse mais posse de bola do lado esquerdo, preocupando o Juba. Porque como o Mosquito ele não atacava o corredor, atacou muito pouco o corredor, o Juba não tinha tanta preocupação assim em subir. Com o Rato, o que foi que aconteceu? O Juba passou a ter um cara nas costas dele e um jogador que circulava muito pelo setor central. Ou seja, preocupou o Jean Lucas, preocupou também o Juba. E o Vitória passou a controlar. Com Mateuzinho e Ronald, o time do Vitória controlou ainda mais esse centro de campo e equilibrou as ações. O Bahia ainda conseguiu criar algumas situações pelo lado esquerdo, principalmente quando o Janus tomou o cartão amarelo, ele não estava mais conseguindo acompanhar e o Vitória foi mudando as peças, mas sempre manteve esse modelo de 4-5-1. Então, basicamente, esse foi a ideia do Vitória para poder equilibrar as ações no Bavi. Isso pode ser uma tendência para os próximos jogos do Vitória, não sei. Mas deixa eu retirar o Bahia daqui, que é pra gente deixar o campo mais livre, pra gente pra gente ver como é que o Vitória atacava quando tinha posse de bola. Não tinha tanta diferença assim não. Atacando, o Vitória não mudou muito daquele Vitória que a gente já viu jogar várias vezes. Mesmo como tá jogando 4-5-1, o Vitória não alterou muito sua plataforma. Agora, o que foi qual foi a orientação que Carpini deu para evitar que o Ademir recebesse? O que acontecia no primeiro tempo? O Ademir recebia essa bola de Gilberto. Deixa eu botar de novo Gilberto aqui. O Ademir recebia essa bola de Gilberto. Quando ele recebia, o Hugo demorava muito para poder encurtar a marcação em cima de Ademir. Ou seja, Ademir tinha condição de conduzir essa bola para cima de Hugo. E aí você tem um atacante com a confiança muito alta, um atacante veloz, contra o lateral esquerdo que está entrando agora. Já não tem muito cacoete defensivo. O que aconteceu? O Ademir ganhava a maioria das bolas. No segundo tempo, quando essa bola chegava, o Hugo estava encurtando muito rápido, dificultando bastante as ações de Ademir, tanto que o Ademir no segundo tempo sumiu. Então, o Carpini deu duas orientações. Primeiro, mudar a plataforma para um 4-1-4-1. E segundo, a orientação do Hugo encurtar em Ademir, dificultando com que ele receba essa bola na frente com liberdade. A chance de Pulga foi uma chance nas costas de William Oliveira que ele acabou errando o bote. E aí o Eric Pulga fez o facão e acabou matando. As outras mudanças
tanto do Bahia quanto do Vitória, não foram mudanças tão significativas assim para gente trazer aqui no campinho de Botão. Como é que o Vitória atacava? Não teve tanta diferença não com relação ao Vitória que já tinha atacado antes. Como o Vitória já atacava, mesmo com o Mateuzinho à frente, o Vitória tinha Fabri atuando um pouquinho mais pelo lado direito de ataque, com o Janderson tendo liberdade para poder entrar e o Ronald e o Hugo sendo essa peça mais à frente, sendo um verdadeiro ala. Rato e Mateuzinho ocupando o corredor mais central, com o Ronald também, o Cáceres sendo um cara de apoio e o William Oliveira realmente se aproximando. Só que, qual era o papel de William Oliveira na hora que o Vitória atacava? Ele não ficava fixo aqui, centralizado. O que é que ele fazia? Ele se deslocava para o lado esquerdo para evitar que na transição o Ademir ou qualquer outra peça do Bahia tivesse espaço pelo corredor esquerdo. Aí vocês vão lembrar o seguinte: o Vitória contra o CRB sofreu muito nas costas do Zé Marcos. Você tinha o Léo Pereira, que é um atacante muito rápido, a transição do CRB era quase toda pelo lado direito. E para corrigir esse problema, o Carpini ele deslocou o William Oliveira da faixa central para para a faixa esquerda. E aqui no meio de campo, quando atacava, o Hugo centralizava e o Ronald abria mais pelo lado esquerdo. E aqui você tinha dois volantes de marcação, o Hugo mais por dentro e o Vitória, quando perdia essa posse de bola, tentava direcionar para os flancos, como o Vitória já fazia, nos famosos gatilhos laterais de pressão. Então, foi assim que o Vitória tentou atacar, tentou equilibrar o duelo diante do Bahia. Pode ser inclusive uma solução para os próximos jogos do Vitória, principalmente enquanto o Hugo estiver na lateral esquerda. Eu acho que ele tem potencial para poder evoluir ao longo dos dois jogos, mas é uma solução que talvez mantenha o Vitória mais equilibrado. Você tem um Janderson, que é um extremo de mais força, ele tem já as referências zonais, ou seja, ele já sabe qual é a zona que ele tem que cobrir, então ele facilita o trabalho do Hugo. Na frente você tem um atacante muito rápido, por dentro você tem dois construtores, o Ronald e o Mateuzinho, abandonando a ideia inicial do 4-2-3-1. Então talvez o Vitória na verdade já está trabalhando muito com essa plataforma de ter um volante, dois apoiadores por dentro. E eu acredito que vai ser uma forma do Carpini equilibrar essas ações enquanto não tiver um lateral esquerdo mais equilibrado, já que o Hugo ele é muito mais ofensivo. Enfim, esse foi o Bavi dos botãozinhos. E agora eu quero ouvir você. Você gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião a respeito desse quadro. Se a ideia é boa, o que foi que faltou, o que foi que poderia ter melhorado nessa ideia. Afinal de contas, esse quadro é para você, para vocês consumirem. Então, já que você chegou até aqui e ainda esqueceu de deixar o like, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos para cima. Vai para cima deles, negou.